amor, Espírito Consolador. Tu foste nesta terra uma serva fiel, que muito fizeste por nós, pois nos ajudaste com teus conselhos tão sábios. Ó rosa, tu nos amparaste quando viveste na terra. Foste um exemplo de mãe, e juntamente com a Virgem Maria, Jesus muito te estimou. E na tua humildade, Deus muito te santificou. Com a santa direção foi ungida, e a Jesus um povo santo preparaste. Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida. Rosa, rainha dos céus, estamos unidos a ti com todo o nosso amor, Espírito Consolador. Tu foste nesta terra uma serva fiel, que muito fizeste por nós, pois nos ajudaste com teus conselhos tão sábios. Ó rosa, tu nos amparaste quando viveste na terra. Foste um exemplo de mãe, e juntamente com a Virgem Maria, Jesus muito te estimou. E na tua humildade, Deus muito te santificou. Com a santa direção foi ungida, e a Jesus um povo santo preparaste. Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida o Espírito
Eu convido a igreja para se porem em pé. Nós vamos agora dar o início propriamente dito. Vamos orar. Santíssimo e onipotente Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial. Nesse momento em que aqui nos encontramos, queremos te agradecer ao Pai amado pela oportunidade excelente que o Senhor nos concede de comemorarmos esse período, o aniversário de Tua Santa Igreja e também desta Tua serva, a nossa Santa e querida Vó Rosa, que nesta terra tão bem te representou e que vivendo uma vida justa, piedosa, digna, pôde ser escolhida, assim como no passado o Senhor escolheu Maria Santíssima para ser a mãe de Teu Filho amado, nosso Divino Mestre Jesus. Também escolheste a nossa querida e Santa Vó Rosa para vir a ser o Espírito Consolador. E então, Senhor, a nossa gratidão sincera, porque assim como passaram-se quase 2000 anos até que esse fato ocorresse, entretanto, fomos alcançados por esta graça. Nós que agora formamos o Teu povo nesta terra, tivemos este grande privilégio de conhecer a verdade que o nosso Divino Mestre revelou novamente através da nossa Santa Vó Rosa. Senhor, te agradecemos por tudo. Agradecemos-te, ó bendita e santa avó, por tudo que a Senhora fez e faz por nós. Agradecemos-te, ó santo e querido irmão Aldo, porque o Senhor, por 44 anos, esteve à frente, pessoalmente, à frente desta obra, dando-nos exemplo maravilhoso de verdadeiro pastor destas ovelhas. E com muito amor e carinho, muito lutastes e continuas a lutar por nós. A nossa gratidão sincera, a nossa Mãe Maria Santíssima, porque muito lutou no passado e procurou, após a sua ida aos céus, ajudar sempre os humildes e aqueles que mereciam a graça divina. Ó Deus bendito, agradecemos a Jesus, bendito Jesus, por ter vindo pela segunda vez. Fato este que nós, povo apostólico, compreendemos, mas que o mundo ainda não compreendeu esta Tua segunda vinda. Querido Jesus, abençoe a nossa reunião, que possamos realizá-la de forma a honrar e glorificar todo o reino dos céus. Nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Vamos cantar inicialmente o corinho de número 1, Igreja Forte. Amém.
Ó vó, Santa Vó Rosa, Espírito Santo de amor, ó vó, Santa Vó Rosa, tu és o nosso Consolador. Desde que te conheci, um fervor senti em meu coração, o alívio e liberdade recebi. Me ajudaste a ter consagração. Ó vó, Santa Vó Rosa, Espírito Santo de amor, ó vó, Santa Vó Rosa, tu és a Santa do Senhor. Tu és nossa vida, és a nossa Mãe querida. Em todos os momentos tem nos dado o alento. És a rosa que perfuma as flores do teu jardim, fortalece o meu coração, manifesta tua virtude em mim.
Santa Voz Rosa, Espírito Santo de amor, ó vós, Santa Voz Rosa, tu és a Santa do Senhor. Tu és nossa vida, és a nossa Mãe querida, em todos os momentos tens nos dado o alento. És a rosa que perfuma as flores do teu jardim, fortalece o meu coração, manifesta tuas virtudes em mim, dá-me inspiração do obedecendo a
A cada dia que se passa, cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. E como o sol, os seus caminhos iluminando. Cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. E como o sol, os seus caminhos iluminando. O sol em busca de um outro dia, e a igreja novas almas faz Irmãos, antes de passarmos a mensagem principal do nosso boletim, eu quero ler para os irmãos um testemunho. Testemunho esse enviado para a nossa sede, em sua carta de 8 de maio de 2022, remetida da sede de Linz,
no estado de São Paulo. Assim prestou o seu depoimento de fé nossa irmã Maria Aparecida Xavier Barbosa, testemunhando em sua carta de 8 de maio de 2022, remetida da cidade de Lins, no estado de São Paulo. Minha bisneta Sofia Helena, com 2 anos de idade, pegou uma vasilha com café fervendo para levar para meu outro bisneto, de 5 anos de idade, e derramou o café sobre seu corpinho. E ela dizia: papai do céu, está doendo. No momento, o local ficou todo vermelho, porém eu clamei pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e passei água ungida, e não teve nada, nenhuma bolha, e sarou. Na mesma semana, ela pegou uma cartela do meu remédio e comeu um comprimido de 100 miligramas, de um remédio forte. Logo percebi e dei água ungida e leite para ela beber. E pedi ao Santo Irmão Aldo, Santo Primaz, e nada lhe aconteceu. Agradeço ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vó Rosa por estas bênçãos em favor da Sofia, que está com muita saúde. Assinado Maria Aparecida Xavier Cardoso, resido em Lins, São Paulo. Irmãos, vamos passar agora a ler a mensagem contida nesse boletim. A história da Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito ao seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa e misericordiosa. Buscou a justiça e o bem. Preocupava-se pelo bem do seu semelhante, ajudando a todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer por defendê-la. Muito trabalhou e lutou para vencer na vida e manter a integridade e honra de sua família. Possuía uma coragem e uma fé inabalável. Até o dia em que Jesus se manifestou a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que já possuía desde o ventre de sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador, com toda a sabedoria e virtude divina. Quando estava com aproximadamente 60 anos de idade, surgiu em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, um movimento religioso, onde se reuniam em tendas, e se denominava Tenda de Deus pró-salvação e cura divina. Fazia parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Correia Coutinho. Aquele movimento, por providência de Deus, surgiu próximo à casa da Senhora Rosa. E ela resolveu ir para ver do que se tratava. Ali sentiu no seu coração
o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus a salvar almas. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária como possuímos hoje. Pois naquele trabalho haviam pessoas de credos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e a direção da igreja. A senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção no pastor Eurico, na sua esposa e em algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar com assiduidade as reuniões que ali eram realizadas, cujo objetivo, além de pregar o Evangelho, era orar pelo povo com a imposição das mãos. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu um grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele a chamava para uma missão importante e especial. Mas ainda não sabia qual. Chegando em sua casa, após uma reunião, prostrou-se de joelhos e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver só para o Senhor. Irmãos, vejam que pelas qualidades aqui expostas nesse relato, ela não tinha pecados, porque era já uma pessoa santificada. Mas nós vemos que Jesus também submeteu-se ao batismo, não tendo pecado algum. Então é algo compreensivo. Aquele movimento religioso prosseguia, porém, haviam pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, mas angariar dinheiro em benefício próprio. Foi quando então Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Nesse sonho, ela viu uma igreja que realizava batismo dos fiéis numa lagoa. E de repente o povo sumiu da presença dela. E desesperada, procurava ela seu povo. E foi aí que apareceu um ser celestial, todo de branco, que era o próprio Jesus. E a irmã Rosa lhe perguntou o seguinte: meu Senhor, aonde está o meu povo? E Jesus lhe respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual o perigo, meu Senhor? E Jesus lhe mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso e que estava de viagem ao exterior. Estava retornando com a intenção de tomar aquele trabalho religioso somente para ele. No dia seguinte, pela manhã, a irmã Rosa não tinha nenhum cargo no governo naquele momento, naquele movimento religioso que estava iniciando. Foi à casa do pastor Eurico e lhe contou o sonho. Mas, como o tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha, era o mensageiro do correio, com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fossem esperá-lo no aeroporto naquele dia. Então o pastor Eurico e sua esposa Odete creram que era realmente uma providência divina
e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Como eles creram e confiaram na palavra dela, nosso Senhor Jesus, com Deus Pai e o seu Divino Espírito, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou em pessoa à irmã Rosa. Ele orientou que dali em diante, ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete, deveriam se reunir os três para orar. E através dela, ele iria orientá-los e ensiná-los como deveriam formar a igreja, ensinar e pregar sua doutrina e implantar uma disciplina que seria a regra de um viver justo, honrado, livrando assim seu povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja com seu estatuto devidamente registrado, de acordo com a lei. E Jesus, através da irmã Rosa, deu ordem para ungir o pastor Eurico como bispo e sua esposa como missionária da nossa igreja. Foi alugado um salão na rua Tuiuti, no mesmo bairro do Tatuapé. A irmã Rosa, como era conhecida, foi ungida diaconisa, sendo sábia, prudente e com o precioso dom de discernir os espíritos, sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrar e guardar o bispo Eurico e sua esposa, a missionária Odete, dos que eram falsos e mal intencionados em querer implantar suas ideias, explorar a igreja e o nosso povo. Foi deste princípio que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Avó Rosa o principal vaso em quem ele se manifestaria pelo dom da revelação e de profecia. A nossa igreja, como igreja organizada, teve seu início no ano de 1954, com seu estatuto devidamente registrado em cartório com o nome Igreja Apostólica. Esse nome foi dado por orientação de Jesus, nosso Senhor, em homenagem aos santos apóstolos que organizaram a primeira igreja da era cristã, sob a orientação do Divino Mestre, pregando o seu Evangelho ou Novo Testamento por ordem de Deus, sendo o caminho para uma nova vida de paz, amor, união, perdão e felicidade. As primeiras medidas que Jesus orientou em relação aos ensinos de sua doutrina foi sobre a fé em Maria Santíssima e nos santos e anjos. A direção foi orientada a ensinar a igreja sobre o poder que eles receberam para ajudar seu povo na terra, como legítimos protetores e auxiliadores, e que já estavam exercendo esse ministério com todo o poder e virtude do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, orientou que ensinassem sobre a santificação da alma e do amor ao próximo. Outra medida importante de Jesus sobre a liturgia, ou o modo de realizar os trabalhos. Os excessos, exageros e todo o fanatismo oriundo dos costumes que surgiram nos meios religiosos e que alguns que frequentavam a nossa igreja no princípio possuíam e queriam implantar em nosso meio. A nossa igreja teve
uma transformação extraordinária, graças a Santa Avó Rosa, e as medidas perfeitas e justas que ela tomou para aperfeiçoar a igreja de acordo com a vontade de Jesus, nosso Senhor. Enfrentou muitas lutas, ciladas e perigos, mas com sua autoridade e Jesus ao seu lado, desarmou as intenções dos falsos e invejosos, que não puderam fazer da igreja o que desejavam. Da mesma forma, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram seus porta-vozes e tinham a missão de ensinar e pregar a doutrina que Jesus revelava através dela. A Santa Avó Rosa preparou o ministério de pastores em nossa igreja, ceifeiros que levam a nossa mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Formou um ministério de obreiros valorosos para para zelar do nosso povo, do nosso trabalho e sacramento. Amparou o ministério da música, formando um coral para alegrar a nossa alma e glorificar a Deus, aos seus santos. Foi assim que Jesus, nosso Senhor, revelou toda a vontade soberana de Deus, nosso Pai, a Santa Avó Rosa, de forma original, exatamente como profetizou o Senhor quando se referiu ao outro Consolador. Ao dizer assim, Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao subir aos céus, arrebatada por Jesus para receber o galardão de Espírito Consolador, ela passou os seus dons e virtudes para o nosso irmão Aldo. E ele passou a ser o seu sucessor e representante do seu poder. E por 44 anos, dirigiu nossa igreja e manteve tudo o que a Santa Avó Rosa com Jesus nos deram. E com o seu governo, esta obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje, ele está na glória celestial e deixou a igreja apostólica preparada para seguir em frente, enquanto Deus Pai permitir que a igreja cumpra sua missão e alcance muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico. A luta é muito grande. Muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que está nesta igreja e sobre nós, que é todo o poder de Deus, nosso Pai, e de seus poderosos santos, como Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, pastor deste rebanho, e todo o poder dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenham ânimo, força, coragem e confiem no governo seguro destes santos em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Irmãos, é uma mensagem muito bela, porque esclarece como tudo ocorreu. Um plano maravilhoso traçado pelo nosso querido Deus. Irmãos, vejam que não foi por um acaso
que a nossa igreja surgiu, como está aqui descrito, quando ainda não tinha este nome, aqui no bairro do Tatuapé. Não foi por um acaso, mas foi uma providência divina. Fazer com que, inicialmente, duas pessoas, que eram o nosso bispo, nosso irmão missionário Dete, eles tinham no coração, na alma, um desejo sincero de realizar um trabalho para Deus, mas um trabalho verdadeiro, porque eles não contemplavam a verdade no mundo, eles viam um evangelho eivado de tantas coisas erradas, que não contribuía para santificar, para levar um povo a ser digno de ser considerado por Deus como seu povo. Então, mesmo não tendo a base doutrinária, eles com bom senso procuravam ensinar aquilo que eles sentiam que era da vontade de Jesus. Mas vejo que nós não tínhamos uma disciplina. Quanta coisa depois que a Santa Vó Rosa recebeu o dom precioso de Jesus, foi revelado, foi ensinado. Quantas e quantas. Basta dizer, não existe na terra nenhuma igreja que tem os nossos ensinos. Não tem. Então vejam que tudo que foi ensinado até hoje, nada foi por vontade meramente humana, mas revelações dos céus. Então, Deus fez com que o bispo e a irmã Odete, que ainda não tinham este encargo, era um pastor, e ela não era ainda uma missionária, era uma evangelista, uma pregadora. Eles, como que foram escolher este bairro? Não fosse por inspiração divina, talvez fossem para um outro lugar qualquer. Isso dificultaria que a Santa Vó Rosa conhecesse a igreja. De outro lado, irmãos, como é que poderia Deus, Jesus, manifestar-se a ela em uma outra organização qualquer? Normalmente as organizações que haviam eram antigas e existe a tradição. Então as pessoas creem daquela forma e acham que está certo e não aceita uma outra. Então veja como coincidiu de que o nosso bispo tinha o desejo e a certeza que Deus haveria de se manifestar para ajudá-los a realizar uma obra. E estava lá a Santa Vó Rosa, a grande bênção que Deus concedeu a essa Santa Igreja. Porque, irmãos, vejo desde o momento que a Santa Vó Rosa contou para o pastor Eurico daquele perigo que a igreja estava correndo e daquilo que Jesus, em sonho, falou para ela. E eles creram. Irmãos, já foi um passo formidável, importante para a formação desta igreja. Porque daí para frente, tudo que Jesus foi ensinando, orientando-os a orar, os três juntos, então Jesus pôde ir lhes falando, através da Santa Vó, tudo que a igreja precisava para ela ser uma igreja realmente dos céus. E aí então surgiu a nossa igreja.
E a Santa Avó Rosa teve muita luta, muita dificuldade. Por quê? Ali haviam pessoas de vários tipos de, vamos dizer, de fé, maneira de crer. De um lado o fanatismo, de outro, enfim, uma série de coisas, e as pessoas não aceitavam. E queriam que a igreja pregasse aquilo que agradava a eles, mas não a Deus, nem a Jesus. Não era possível. Mas a Santa Avó Rosa venceu esta luta, porque ela preparou o nosso santo irmão Aldo, e aqui permaneceu até o momento que Deus determinou que ela fosse levada para os céus. O que aconteceu sem ninguém saber que ela era o Consolador. O que coube ao santo irmão Aldo revelar, porque ela, juntamente com Maria Santíssima, apareceu para ele. Ele deu toda a instrução, como deveria ser feito até o seu sepultamento. E depois, então, que a igreja veio a crer no nosso santo irmão Aldo, quer dizer, continuou a crer, porque cria na Santa Avó. E quando o irmão Aldo revelou que ela era a grande bênção, que ela havia se revelado a ele, o povo creu. E então a nossa igreja continuou no seu crescimento, e muitas almas foram alcançadas, muitos trabalhos foram realizados, até que um dia, quando o nosso santo irmão Aldo precisou também deixar o seu corpo, a igreja estava preparada, e ele assim afirmou antes de ir para os céus. E nós temos visto que realmente o que ele deixou é uma grande verdade, porque a nossa igreja continua a crescer, suas obras continuam a ser realizadas de uma maneira muito maravilhosa, dando assim oportunidade a tantos quantos sejam sinceros para crer. Porque, irmãos, a sinceridade precisa existir na alma de todo aquele que almejam a sua salvação, a sua ida um dia para os céus. Irmãos, como eu tive a oportunidade de lhes falar ainda hoje, o valor que a nossa igreja tem é algo que nem todos compreendem. Porque, irmãos, o consolo que a Santa Avó Rosa nos traz, abençoando nossa vida, trazendo tantas bênçãos, curando os nossos males, abençoando a nossa família, abençoando, enfim, o nosso lar, e tudo aquilo que é nosso, tirando as nossas dores, não deixa de ser um consolo magnífico. Jesus foi o primeiro consolador, mas aqueles que souberem entender o que a humanidade perdeu com o surgimento do pecado, então Jesus pôde ser o consolo, porque ele foi uma esperança de vida e vida eterna. Antes de ele pregar essa santa doutrina, o que pensar? Como saber se poderia ser salvo ou não? Como viver uma vida sabendo que o tempo passa, que o tempo urge,
que a sua pessoa envelhece e não tem no seu coração uma convicção de que a sua alma será salva. Irmãos, pensem bem como isso é algo terrível. Com a mensagem de Jesus, essa dúvida, esse sofrimento, só se manteve naqueles que não creram. E nos nossos dias, naqueles que não creem. Nós anunciamos que Jesus veio pela segunda vez. E que se manifestou na pessoa da Santa Vó Rosa. E que cumpriu fielmente as suas promessas. E nós vemos o resultado. Uma doutrina e uma disciplina que dá entendimento, que levam as pessoas a buscar espontaneamente aquilo que é dos céus e que é ensinado nessa igreja. Então, irmãos, tudo aquilo que aconteceu e que continua não é nenhuma obra do acaso, mas sim o plano de Deus. O plano de Deus que está sendo executado conforme a santa vontade do nosso Criador. Pois temos o consolo para para o nosso viver cotidiano. As nossas dores, os nossos problemas, mas o principal é termos a certeza de que se formos fiéis, iremos para os céus, morar com os santos que lá existem, com o nosso Deus, com o nosso Jesus, com a nossa santa e querida Vó Rosa. Então, irmãos, meditem sempre nisto. Não permitam jamais que costumes errados os convençam de deixar de obedecer, porque muitas vezes contemplam alguém que não quis pagar o preço desta obediência, que resolveu deixar a nossa igreja por coisas banais e querer imitá-los. Irmãos, mas nem que lhe oferecessem, vamos dizer, uma fortuna desta terra, o que adiantaria? Ninguém, porque tem um volume de dinheiro bastante grande, vai deixar de envelhecer. O seu corpo físico vai terminar. E o que adianta? O que adianta? Se em vez de ter um terno, tiver 10. Se em vez de ter um carro, tem 2, 3. Se em vez de... O que adianta tudo isso aí? Que benefício irá lhe trazer? Mas a salvação, irmãos, é por isso como está ainda no apelo da coleta de hoje, a respeito do tesouro. Aquele tesouro descrito por Jesus. Então aquele homem foi, quando descobriu naquelas terras, tinha algo valioso para si. Então ele pensou consigo, bom, eu tenho isso, tenho aquilo, vou vender tudo, aí eu vou angariar dinheiro, eu vou comprar esse terreno, aí eu fico com aquele tesouro. Irmãos, quando nós resolvemos deixar tudo aquilo que o mundo exercia sobre nós, nós abrimos mão da riqueza que não tinha valor algum.
para adquirir o poder dos céus em nossa vida. A presença de santos e anjos para estar ao nosso lado. Então, irmãos, vejam o porquê da nossa alegria, do nosso júbilo em comemorar o aniversário de nossa igreja juntamente com o da Santa Rosa. É por termos esta compreensão que essa Santa Igreja nos concedeu. Por assim entendermos, é que como um amor espontâneo, vindo do profundo da nossa alma, nós comemoraremos o aniversário desta igreja e do Consolador, a nossa Santa Rosa. Para nós é como um segundo Natal. É como quando Jesus nasceu, quem soube entender, compreender quem ele era, o significado do seu nascimento, sem dúvida alguma, tiveram no seu espírito, na sua alma, a alegria mais profunda, mais perfeita. E nós vemos um novo Natal, porque nós nascemos a partir do Consolador. Nascemos espiritualmente, alcançamos a santificação, a compreensão das coisas de Deus, o valor de termos santos e anjos a nos guardar, a nos proteger, o valor de saber que Maria Santíssima sempre cuidou daqueles que tinham no seu coração o desejo da verdade. Porque Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele é que nos escolheu. Então essa escolha é feita constantemente. Nosso Deus escolheu quem iria ser o Consolador. E encontrou a pessoa mais digna de ser o Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa. E Ele escolheu a todos nós para a salvação, vendo que tínhamos qualidades para aceitarmos os seus ensinos e nos submetermos à obediência aos mesmos. Então, irmãos, que não seja uma alegria passageira de um dia de festa, não. Assim como o Natal não pode ser algo festejado um dia e depois deixar para lá. Não. São coisas divinas, coisas que enriquecem o nosso ser, que nos torna mais dignos da graça divina e da nossa salvação, e que precisam ser respeitada e com muito amor buscada a cada dia. Assim é, meus irmãos. Então, o respeito à disciplina da nossa igreja deve ser algo espontâneo, deve ser buscado com amor. Ora, porque, irmãos, de repente alguém achar bonito alguma coisa que alguém lá fora usa e querer imitá-lo. Ora, se não fez falta para a sua pessoa, porque não é coisa que lhe traz algum benefício, por que querer experimentar? Para querer o quê? Nada disso, irmãos. Vamos mostrar a Deus, já desde agora, que nós somos submissos a Ele. Porque a não submissão, irmãos, significa que a pessoa não é humilde e que ela não é, vamos dizer, não é submissa a Deus. E se não é submissa a Deus,
Como que ela pode ser levada um dia para os céus? Jesus disse que aqueles que aceitassem os seus ensinos, que crescem nos seus ensinamentos, eles seriam seus amigos. Irmãos, se a pessoa não é amiga, o que ela pode ser? Então, irmãos, vamos fazer jus à amizade tão imensa de Jesus, que deu a sua vida em sacrifício por nós. E também todo o sacrifício que foi prestado, além de Jesus, os santos apóstolos, a nossa Santa Vó Rosa, o nosso querido Primaz, todos fizeram um sacrifício por amor de nós, por amor à nossa salvação. Então é importante que levem em consideração todas estas coisas, e assim sendo, serão amados por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa, por Maria Santíssima, pelo nosso querido Primaz. Serão amados e serão dignos de serem ouvidos quando por eles clamarem para que eles lhes socorram, ajudando-os a vencer as lutas e as dificuldades. E por fim, quando chegar o término de sua carreira nesta terra, eles virão lhes buscar para lhes conduzir à glória eterna do nosso querido Deus. Irmãos, eu creio que fui muito claro em expor estes ensinamentos. Nós vamos ainda ouvir pelo coral o hino O Consolador está aqui. Deus nunca deixou a humanidade sozinha. O seu amor sempre falou mais alto. Durante os séculos sempre ouviu a voz do justo. É um plano de salvação. Enviou seu Filho Jesus para mostrar a verdade, o despertar
porta-voz do amor, derramou seu sangue inocente para nos libertar. Venceu a morte, ao céu voltou, mas uma promessa aqui deixou. O Consolador viria, nova era iniciaria, e um povo ao céu levaria.
vida a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Por isso entrega a tua vida a Deus. Eu convido a todos a se porem em pé. Se houver quem nos visite, digo-lhes que para nós é um motivo de alegria em poder tê-los em nosso meio. Por isso eu os convido a que voltem mais vezes para melhor conhecer os nossos ensinos. Vamos agora orar, curvando sua cabeça todos, levantando suas mãos. Oremos, irmãos. Santa e querida Vó Rosa, Mãe bendita, Espírito Consolador nosso, muito obrigado por essa reunião que realizamos em teu louvor, em reconhecimento a tudo quanto a Senhora fez e faz por nós, em reconhecimento ao ministério glorioso do nosso querido primaz, nosso santo irmão Aldo. Obrigado, vó, por tudo que a senhora, ainda nessa reunião, já fez em favor dos teus filhos que vieram em busca da tua bênção, do teu amparo, da tua proteção. Obrigado, meu Deus querido, meu Senhor amado, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Maria Santíssima. Obrigado a todos os santos dos céus. Santa Avó querida, realizamos esse trabalho para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus, da Senhora e de todos os santos. Pedimos agora a tua bênção a esses teus filhos que assim se esforçaram para comparecer e aqui estão presentes nesta reunião. Abençoe a todos. A Senhora conhece essas vidas, o que eles necessitam da Senhora. Peço que a Senhora os abençoe grandemente. Conceda-lhes que tenham saúde. Se houver problemas a serem resolvidos, que pela tua graça eles consigam resolvê-lo. Abençoe a todos. Também esses pedidos de oração que estão nesta caixa, eu os apresento à Senhora, querida avó. A Senhora conhece essas vidas, essas almas, sabe tudo aquilo que eles precisam do céu. Eu peço então que a Senhora, o nosso santo primaz, nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso querido Jesus, em nome do nosso Deus e do nosso Pai Celestial, abençoe todas essas pessoas. Nós te agradecemos por tudo. Santa Avó querida, obrigado por mais esta oportunidade que a Senhora concedeu a esses teus filhos. Agora que eles irão voltar para os seus lares, que eles contem com a proteção da Senhora e de todos os teus santos. Que cada um possa retornar feliz, livre de perigos e de males. E tenham uma noite de descanso, em paz e muito feliz. Amém.